Vasco da Gama. Fala, família vascaína, aguenta o coração que essa semana tem decisão. Mais um final de semana sem jogo de Vasco da Gama é terrível, né, galera? Mas estamos chegando aí para esse vídeo do Vasco 10 nesta segunda-feira, dia 8 de setembro. Quando entrar setembro, galera? Chegou setembro aí e a gente falando de Vasco da Gama. Então seja bem-vindo, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, né? Aquele comentário é importante, seu nome e sua cidade para rolar aquele abraço no final do vídeo. Compartilha nossos vídeos aí com a galera de WhatsApp, para a família, né? Vamos fortalecer aí o nosso canal. E se tiver de bobeira, lá no Instagram tem também, @Vasco10RD. Estamos por lá, será muito bom ter você também. Galera, olha só, o mercado ainda tem mercado aberto aí em alguns países da Europa, né? Então o Vasco buscando aí negociar nesse mercado numa semana que tem decisão para o Vasco pela Copa do Brasil. É isso que a gente vai tratar agora, já falando direto com o meu amigo Gilson Santos. E aí, Gilson, semana de decisão, como está o nosso Vasco da Gama? Olá, você que está chegando a Vasco 10 nesta segunda-feira, semana de jogo decisivo do Vasco da Gama. É a semana que vai definir se o Vasco, na próxima quinta-feira, seguirá na Copa do Brasil. Fernando Diniz espera contar com jogadores essa semana, com jogadores que estavam no departamento médico e não puderam treinar na semana passada. Os principais jogadores seriam o Paulo Henrique, que já treinou com bola no último treinamento, treinou normalmente e deve jogar normalmente contra o Botafogo. E a expectativa é que nesta segunda-feira o meio-campista Tietê possa voltar aos treinamento com bola, para a definição da equipe titular que jogará contra o Botafogo. Durante a última semana, Fernando Diniz fez muitos testes da equipe, fez muitas observações, mas dois jogadores chamaram mais atenção dos reforços que chegaram ao Vasco da Gama. O meia Matheus França, em alguns momentos, foi testado jogando à frente na equipe titular, compondo a equipe titular, entrando no decorrer do treinamento, e o zagueiro Robert Renan. Robert Renan foi um dos pedidos aí mais importantes do Fernando Diniz para a temporada, testou em alguns momentos, e Fernando Diniz dá sinais que, além de preparar o Vasco da Gama para o compromisso da Copa do Brasil, já está de olho no restante da temporada pelo Campeonato Brasileiro. E se o Vasco puder contar com esses jogadores para o confronto contra o Botafogo, esses jogadores saem na frente dos demais. Voltando ao Vasco, falando de sistema defensivo, Erasmo, se o problema defensivo sempre foi o grande calo no sapato do Vasco durante a temporada, a equipe sofrendo muitos gols, o setor ofensivo do Vasco vê a expectativa de superar a sua melhor temporada de gols nos últimos anos. A melhor temporada ofensiva do Vasco da Gama foi exatamente no ano de 2016, quando a equipe titular do Vasco chegou a marcar 96 gols durante a temporada. Esse ano, o ataque do Vasco já marcou 65 vezes e, se levar em consideração que o Vasco tem mais 17 jogos pelo Campeonato Brasileiro, mais um pela Copa do Brasil contra o Botafogo, e se seguir na competição poderá ter mais jogos, o Vasco facilmente vai bater aí o seu último recorde na temporada brasileira. Então, o Vasco tem como seu principal artilheiro em 2025, o atacante Verratti, já marcou 24 gols e é o grande artilheiro do Vasco nos últimos anos em 2025. O jogador fez a maior quantidade de gols desde que chegou ao Vasco da Gama. O segundo artilheiro é o cria da casa, o joia da casa, Ryan. O garoto Ryan já balançou as redes esse ano 10 vezes, já fez 10 gols e é o segundo artilheiro da equipe no ano. Coladinho ali no Ryan, tá o outro cria vascaíno,
Felipe Coutinho já marcou 9 gols esse ano e segue ali uma disputa pessoal com o Ryan para ver quem será o vice-artilheiro do Vasco esse ano. Já é a melhor temporada do Ryan pelo Vasco da Gama e a melhor temporada de Felipe Coutinho desde que voltou. Portanto, Erasmo, o Vasco marcando muitos gols e com os reforços aí para o restante da temporada, reforços do sistema defensivo. Se o Vasco corrigir os problemas ali atrás, na defesa, na zaga, tem a garantia de muitos gols na frente. Fernando Diniz pediu reforço, recebeu, tem opções de jogadores para jogar ofensivamente, tem opções agora para montar a equipe jogando atrás, e o torcedor vascaíno espera que esse problema crônico do Vasco na defesa seja resolvido e o Vasco, com os gols que marca, possa ter um restante de temporada com muito mais tranquilidade. E após, Erasmo, o fechamento da janela de contratações, alguns mercados ainda podem contratar jogadores e o Vasco tem esperança de conseguir negociar 3 jogadores do elenco. O uruguaio Maurício Lemos, o chileno Jean Davi e o angolano Lloyd Augusto. São 3 jogadores que não estão mais nos planos do Vasco, não deram certo. Fernando Diniz não relaciona mais esses jogadores e o Vasco encontrando dificuldades para poder se desfazer desses jogadores. Mas o Vasco ainda espera poder enxugar a sua folha salarial, encontrando clubes para esses jogadores atuarem. Matheus Carvalho e Lucas Freitas, que também estava sendo disponível, liberado para possíveis negócios, ganharam mais minutagem com o Fernando Diniz nos últimos jogos e devem permanecer no Vasco até o final da temporada 2025. É isso aí, Erasmo. Uma boa semana de preparação para o Vasco aí. Está chegando o confronto contra o Botafogo e a gente amanhã traz mais informações para manter o torcedor vascaíno bem informado das principais notícias do Vasco. Fico por aqui, um abraço e até amanhã. Gilson, olha só, esses dias, né, eu espero que o Vasco, Diniz, buscando o equilíbrio aí do nosso elenco, né? Tem reforços, né, tem opções aí para ataque, defesa, ainda não é aquilo, né, que se esperava, né, poderia ter mais, mas o básico está aí. Então, o Vasco, como você bem falou, Gilson, o Vasco bem no ataque, né, aí, os jogadores despontando, né, o Coutinho aí numa temporada ótima, aí, fazendo 9 gols até aqui, ainda tem o finalzinho da temporada, então o Ryan também, né, o garoto bem, e outros jogadores bem aí na parada, né, até o próprio Jair, né, que a gente lamenta muito ainda essa contusão do Jair, mas agora a defesa, cara, a defesa tem que contribuir, porque os números da defesa são muito ruins e o Vasco entra numa reta decisiva no Brasileirão, onde a situação é muito incômoda, né? Pela Copa do Brasil, né, o time buscando as semifinais, chegar nas semifinais é lucro, né? É o lucro, o Vasco vem bem aí, mostrou-se ser um time copeiro, né? Na Sul-Americana a gente faltou uma experiência internacional, faltou aquela catimba da Sul-Americana, né? Era um momento muito ruim do Vasco de transição, né, para o Diniz chegando, mas na Copa do Brasil não. O Brasil tá um jogo aperto aí contra o Botafogo, a gente na torcida aí para ver se a gente consegue passar de fase, né, e beliscar alguns milhõezinhos aí, e uma vaga na semifinal seria muito importante. Sobre o mercado da bola, se o Admar negociar o Jean Davi, ou se ele negociar o Lloyd, não precisa nem negociar os 3, Jean Davi, Lloyd e o chileno lá, o Maurício Lemos. Se ele negociar um desses 3, cara, para tudo, estabelece um dia em homenagem ao Edmar Lopes, porque ele já negociou esforço. Se ele bota mais um desse aí para fora, pô, maravilha, cara, o cara tá fazendo mágica, né? É sempre normal no elenco ter um ou dois jogadores
que não fazem parte dos planos, né? Sempre acontece de alguém não engrenar, mas o Vasco vinha com muita gente aí fora dos planos, né? Que não deu certo, e a gente está torcendo aí por Admar ter êxito desse negócio, para colocar um desses caras, colocar os 3 então, bota estátua, estabelece o dia do Admar do Vasco, o dia que o Admar livrou as barangas do Vasco, e é assim a gente vai. Agora, eu ia mostrar, gente, imagens aqui, cara, imagens fortes, né? Mas o Ministério Público vai pegar no nosso pé, então melhor não colocar as imagens fortes, porque o Sub-20 do Vasco foi lá na Gávea e deu problema, rapaz. Fez estrago. Venceu os caras lá por 4-1. Olha, deixou os caras que são campeão mundial, campeão de alguma coisa aí, né? Que ganhou o Barcelona, não entendi nada que título foi esse. Sei que o título é o Vasco. O Vasco, nas últimas 9 partidas pelo Sub-20, são 9 vitórias, assim, 9 atropelos, né? Porque o aglomerado desse placar tá 22 pro Vasco contra 3 do Flamengo. Tá difícil, tá difícil. Então, imagens fortes aí, a gente não pode passar nesse horário. E meu abraço de hoje, tem uma galerinha aqui, deixa eu ver aqui, tem a Fátima Lima, Fafá de Nova Friburgo, Serra do Rio de Janeiro, faz um frio tremendo, deixando um grande abraço para ela, amiga aí vascaína, né? Força, colega, força, amiga, que essa semana tem mais emoções do Vasco da Gama. Orlando Grande, sempre chegando junto aí, um grande abraço, Orlando, direto de São Paulo. E aí, Orlando, como é que tá o clima paulista aí? Relata pra gente. Chegou um representante de Jequié, Ailton, Ailton Sargento aí, grande treinador, jogador, né? Dizendo, o Gigante da Colina, o Gigante sempre lançando aí os crias da base aí no cenário nacional. O Vasco é uma vitrine perfeita aí e sempre colocando os garotos aí eles não aproveitam, né, mas coloca os jogadores aí no mercado, né, e agora o Vasco decidiu que vai ganhar um din-din, não vai botar o jogador a preço de banana não. Então a galera que quer chegar no Vasco da Gama para levar jogador vai ter que casar um dinheiro bonito. Valeu, Ailton. E você pode chegar pra gente também, se inscrever no nosso canal se não for inscrito, deixar aquele like, se inscrever não, colocar seu comentário aí no vídeo aí, né, importante, seu nome, sua cidade, para rolar aquele abraço no final aqui, e acompanhar a gente lá no Instagram, @Vasco10RD, além de publicar os nossos vídeos, né, repassar para a galera aí nos grupos de WhatsApp, família, geral, para que o Vasco 10 cresça aqui com mais inscritos. Tá bom, galera? Nós estamos apurando mais notícias, né? Para trazer mais informações para você durante esse dia. A qualquer momento a gente volta, ou amanhã, na edição de amanhã, eu e meu amigo Gilson Santos, trazendo mais notícias do Vasco da Gama. Um grande abraço, galera. Valeu! Vasco 10, você torce por aqui. Vasco da Gama.